Operação da PF mira deputado, empresário e tribunais em meio à crise política. O cenário político brasileiro está cada vez mais turbulento, com a deflagração de operações da Polícia Federal, PF, que atingem figuras públicas e instituições ligadas ao poder. Nesta semana, a PF realizou buscas e apreensões contra o deputado federal Alexandre Ramagem, PLRJ, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, o empresário Milton de Oliveira Júnior, suspeito de financiar atos golpistas contra o governo Lula, e os tribunais de justiça, que têm um custo acima da média global e consomem 1,6% do produto interno bruto, PIB. Ramagem é investigado por suposto envolvimento em uma organização criminosa que teria se instalado na ABIN para monitorar ilegalmente autoridades públicas e outras pessoas, usando ferramentas de geolocalização de dispositivos móveis sem autorização judicial. O deputado é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e foi pivô da saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça em 2020, quando Bolsonaro tentou nomeá-lo para o comando da PF, mas foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Ramagem é considerado um homem de confiança do clã Bolsonaro e já foi fotografado ao lado do vereador Carlos Bolsonaro, Republicanos RJ, em eventos sociais. Oliveira Júnior, por sua vez, é alvo da 13ª fase da Operação Lesa Pátria, que apura os crimes cometidos pelos participantes, financiadores e incitadores dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando vândalos invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes em Brasília. O empresário, que é fundador de uma das maiores empresas de logística do Brasil, o Grupo Luft, admitiu em um programa de rádio de Itapetininga, SP, que ajudou patriotas a irem a Brasília protestar contra o governo Lula, contribuindo com recursos em dinheiro e comprovantes das transações via PIX. Após as declarações, em abril de 2023, o Grupo Jovem Pan encerrou o contrato com a afiliada de Itapetininga, na qual Oliveira Júnior fez as afirmações. Já os tribunais de justiça são alvo de um levantamento produzido pela Secretaria do Tesouro Nacional, que revelou que o Poder Judiciário brasileiro concentra parte da elite do funcionalismo público, que recebe salários próximos do teto constitucional pago a ministros do STF, além de diversos penduricalhos. Essas benesses são os principais fatores relacionados à despesa bilionária do Brasil com os tribunais, que consumiram, em 2022, 1,6% do PIB, um recorde entre 53 países analisados pelo Tesouro e 4 vezes a média internacional, 0,4% do PIB. A maior parte do gasto do Brasil com os tribunais está relacionada ao pagamento de salários e contribuições sociais efetivas, que custaram 109 bilhões de reais aos cofres públicos em 2022. Essas operações da PF e esse levantamento do Tesouro ocorrem em um momento de crise política e institucional no país, com o agravamento da pandemia de Covid-19, a inflação em alta, a queda na popularidade do governo Lula e as tensões entre os poderes. O presidente Lula tem enfrentado resistências do Congresso Nacional e do STF para aprovar medidas de seu interesse, como a reforma tributária e a revogação do teto de gastos. Além disso, Lula tem sido alvo de protestos de apoiadores de Bolsonaro, que pedem o seu impeachment e a intervenção militar. Bolsonaro, por sua vez, tem sido investigado pela CPI da Covid no Senado, que apura possíveis omissões e irregularidades de seu governo no enfrentamento da pandemia, e pela PF, que apura sua suposta participação em um esquema de rachadinhas quando era deputado federal. Diante desse cenário, a sociedade brasileira espera que as instituições democráticas funcionem com transparência, eficiência e responsabilidade, respeitando a Constituição e os direitos fundamentais dos cidadãos. A PF, o Tesouro e os tribunais têm um papel fundamental nesse sentido, mas também devem prestar contas de seus atos e de seus gastos, evitando abusos, privilégios e desperdícios. Afinal, o dinheiro público é fruto do trabalho e do sacrifício de milhões de brasileiros, que merecem um serviço público de qualidade e um país mais justo e desenvolvido.